Bom dia, pessoal. Ricardo Tominaga aqui, analista CNPI da Quanta Research. Hoje, dia 23 de junho de 2023. Bora para mais uma sala ao vivo. Então, a gente vai passar rapidinho pela agenda do dia. Tem discurso de um integrante do Fed agora às 9. Mas o número mais importante divulgado às 10h45, que é o PMI lá nos Estados Unidos. Então, convém colocar o sininho para tocar, o alarme para tocar. Eu coloco aqui 2 minutinhos antes, isso para evitar que um eventual choque de preço, que é uma volatilidade exacerbada no momento que pode acontecer no momento da divulgação do número, para cima ou para baixo, né? Enfim, depende do lado que vá, e eventualmente pode não ser desejada no momento em que você estiver posicionado. Então, eu usualmente coloco 2 minutinhos antes. Se eu estiver posicionado, eu encerro minha posição antes da divulgação do número. Joia? Então é isso que tem para o dia. Tem outras divulgações aqui ao longo do dia, mas importante é isso. Vamos dar uma olhadinha nos mercados lá fora. Índices americanos com leve queda, 0,5 no 0,45 no S&P, 0,30 Dow Jones, 0,5 no Nasdaq e 0,80 no Russell 2000, que são as small caps americanas. Ásia fechou todo negativo, com Nikkei caindo 1,5%, Hang Seng caindo 1,7%. Europa também negativo, estoque 600 perto do 0 a 0, a Alemanha caindo 0,7. Isso é importante. Também a gente dá uma olhadinha nas commodities, que são diretamente ligadas aqui, positivamente correlacionadas com as principais empresas aqui do Brasil, né? Petro e Vale no caso. Não só elas, mas principalmente elas que têm mais peso no Ibovespa. Então, petróleo caindo 1% aproximadamente, minério de ferro também com variação negativa. Primeiro vencimento com 0,4 de queda, segundo vencimento com menos 2% de queda. Joia, dito isso, vamos para o nosso gráfico. Índice futuro, lado esquerdo, dólar futuro, lado direito. Então, essa estrutura que a gente vê na tela, no gráfico de 120 aqui em cima, a gente vem acompanhando ela há algumas semanas, inclusive, né? Então, toda essa estrutura de preço, nós já, eventualmente, acompanhamos desde a formação dessa onda X, né? O breakout desse canal e esse movimento de alta que tirou o mercado lá dos 102 mil pontos, levou lá para os 122 mil pontos, então aproximadamente 20 mil pontos de alta, né? Este movimento, minha avaliação, minha interpretação de Elliott Waves é de que se trata de um movimento de correção, tá? Elliott Waves é a única análise, é a única ferramenta de análise técnica que dá um contexto para a movimentação de preço, tá? Então, o fato é o seguinte, o que a gente está olhando aqui é um movimento de alta, certo? Então, vamos chamar isso de uma tendência de alta. Ok, nesse tempo gráfico é uma tendência de alta. Entretanto, essa tendência de alta, se a gente olhar o gráfico semanal, e agora a gente está olhando o gráfico do Ibov à vista, faz parte de um movimento de correção. Isso por quê? Porque os mercados têm características fractais. Tá? E a teoria de Elliott Waves é a única que dá um contexto para a movimentação de preço. Em que sentido? Então a gente está vendo o gráfico subir, certo? O gráfico de alta. Tendência de alta. Só que a tendência de alta que faz parte de um contexto de correção de uma maior escala de tempo. Então é isso que é importante, que é por isso que é tão importante a análise de Elliott Waves, tá? Porque funciona de fato como um GPS. A primeira etapa da minha metodologia se chama GPS, tá? Então, primeiro de tudo é identificar em qual ponto da estrutura de preço, essa estrutura de preço, o ativo está. Joia? Portanto, diminuindo um pouco mais a escala de tempo, a gente olha o gráfico de 15 minutos aqui e o que a gente observa? Essa estrutura aqui, eu deixei pintado aqui, inclusive, né, da sessão de ontem, da sala de ontem, porque essa estrutura de preço que está delimitada com canais, com linhas convergentes, essas linhas verdes,
minha avaliação é que se trata de uma pecinha de final de tendência, que é um diagonal, tá? Neste caso, a representação do diagonal também para cima aqui, breakout para baixo. O que aconteceu na sessão de ontem. Agora, para continuar, né, e aí vamos falar num movimento de correção, né? Movimento de alta. Começou lá, na verdade não começou no 102, né? No 102 começou a onda Y, a onda X, a onda W, perdão. Começou lá nos 97 mil pontos. Então é natural que uma correção aconteça, né? Se é que de fato não é a retomada da tendência de baixa, mas cedo ainda para dizer. Mas natural que um movimento contra a tendência, né, que vem sendo de alta, natural que um movimento contra a tendência, ele também tenha uma amplitude acentuada. Porque faz parte de um movimento de 25 mil pontos, tá? Portanto, tirando o zoom dessa telinha, o que a gente observa? Apesar de ter rompido o diagonal, o mercado segurou na banda do canal de alta, né? Um eventual breakout dessa banda, sim, eventualmente caracterizaria a continuação do movimento de correção, tá? Então, para a gente, mais importante na sessão, e aí é a mínima de ontem, né? Região dos 120, 190. O mercado fechou ontem, puxou no fechamento, né? 121,420. Mas, na minha avaliação, o movimento de baixa ainda não acabou, tá? Então, um movimento mais, a zona mais importante, a gente vê pelo FIB 360, agora numa menor escala de tempo, que a gente está vendo a movimentação só do dia, né? O mercado fez fundo na região de S4, 120, 200. Depois, no final da tarde, puxou e voltou para a região de resistência. Minha avaliação é que esse movimento de alta é temporário e que esse eventual movimento de baixa tende a continuar, tá? Então essa é a perspectiva para a sessão para o índice. Dólar futuro. Gráfico de 120 aqui em cima. O mercado trabalhando abaixo da região de S7, 4.818, tá? Ao contrário, né, os mercados índice futuro e dólar futuro, eles têm uma correlação negativa, né? O que isso quer dizer? Quando um sobe, o outro tende a cair, e o contrário também é verdadeiro. O que acontece? Mesmo com a forte não, mas considerável queda na bolsa na sessão de ontem, o dólar, enfim, continuou trabalhando abaixo da região de resistência para cumprir o objetivo no 4.680 barra 4.696,5, próxima região de confluência. Tá? A dinâmica é sempre a mesma. Rompeu uma região de confluência, tende à próxima. Rompeu uma, tende à próxima, tanto para baixo quanto para cima. Joia? Então, minha avaliação é que, mesmo com o cenário que a gente trabalha, a minha interpretação de Elliott Waves de baixa no índice, o dólar ainda se mantém na tendência de baixa. Tá? Revejo minha opinião no curtíssimo prazo para o dólar se ele passar a trabalhar acima do 4.818, mas, enfim, ontem acabou nem conseguindo chegar lá na região de resistência, né? Ficou colado na região do suporte, 4.770 aproximadamente, trabalhou a sessão inteira colada no suporte. Nesse suporte de maior escala de tempo, né? Se a gente olhar o gráfico do intraday, né, olhando só para a sessão de ontem, o ativo pouco oscilou, né? Cravou o fundo no 56, região do 57, né? 57,5, 58. Inclusive esse fundo eu fiz essa projeção durante a sala de ontem, né? O nosso trading floor aqui, então fiz a projeção. Ativo quicou 57,5, fez fundo, voltou lá para a região de resistência do 4.789 e ficou trabalhando toda a sessão entre as zonas de confluência. Tá? Isso sim caracteriza uma range de negociação. Então, entre topos e fundos, o mercado com pouca oscilação no dia. ,37 pontos de oscilação entre mínima e máxima, o que é pouco, inclusive, quando a gente olha para o ATR do ativo, né? ATR é a range verdadeira do ativo. Então, a expectativa atual do dólar é que oscila em torno de 54 pontos, 55 pontos. Né? E na sessão de ontem acabou oscilando 37. Ou seja, a gente tem que entender o seguinte também. A volatilidade é cíclica.
Tá? O que eu quero dizer com isso? Ela se expande e se contrai. Vamos olhar o gráfico aqui, por exemplo, o do ATR aqui é interessante. Ó, tá? Então a volatilidade aumenta e diminui. Tá? Por isso que ela é cíclica. Joia? Então, à medida em que ela está baixa, né? A gente vê aqui ao longo de toda a negociação, toda a negociação não, né? Mas desde 2018, vai, níveis de volatilidade, níveis de oscilação no mercado, eles variam, né? Eles passam por faixas. No momento de crise, por exemplo, no auge da pandemia, o dólar oscilava em torno de 150 pontos por dia, tá? E essa dinâmica veio acontecer quase 150 de novo, mas 130 pontos, agora no final de 2022, quando o mercado oscilava em torno de 125 pontos, tá? De lá para cá, queda, né? Só caiu esse nível de oscilação. E o de ontem uh, foi especialmente pequena a oscilação de ontem no mercado, travada embaixo entre regiões de suporte e resistência. Tá? Então, uma faixa de negociação. Expectativa, portanto, é que eventualmente a volatilidade se expanda. Né? Isso é importante a gente saber, mas não quer dizer que de fato isso vai acontecer do dia para a noite, uma vez que a gente está olhando para um gráfico de um gráfico diário, né? Esse tipo de estudo é importante ao longo do tempo, né? É um estudo de longo prazo, tá? Então, é importante a gente saber que atualmente o dólar oscila pouco no dia, né? Comparado a oscilações passadas. Mesma dinâmica para o índice, né? Oscilava 3.000 pontos, oscilando em torno de 1.900, tá? Então isso é importante para a gente ajustar as nossas expectativas a respeito de profit targets, né? Imagina que a gente entra numa operação de dólar para day trade, né? Para zerar no dia com um target de 60 pontos. Isso não é factível atualmente, tá? Não quer dizer que não pode acontecer, não. Quer dizer que, na média, oscila 55 pontos. Certo? Não quer dizer que não vai oscilar 60. Obviamente que pode, né? Porque se na média 55, um dia oscilou 35, no outro tem que oscilar mais que isso também para ficar na média de 55, né? Então, eventualmente pode, mas a gente tem que adequar a nossa expectativa, sempre. Né? Saber o que esperar do mercado. Bom, mercados vão começar fase de leilão daqui a alguns minutinhos, 8h55 e abre às 9h. Enquanto isso, o que a gente pode olhar? Vamos olhar um gráfico interessante aqui. Bitcoin. Eu soltei aqui no meu perfil do TradingView uma análise de Bitcoin que foi em. Vamos procurar aqui. Bitcoin ainda tem upside? Foi aqui, em maio de 29. Então é um vídeo, né? Na verdade, não é uma. Não é figura. Mas o que acontece? Na ocasião, Bitcoin ainda dentro do canalzinho de correção, e esses canais eles tendem a conter movimentos de correção, tá? Então por isso que eu coloquei viés de alta no ativo no dia 29 de maio, quase um mês atrás. Tá? O ativo continuou dentro do canal, e aí que é importante a gente observar sempre que eu falo. O mercado só tem essas pecinhas para formar a estrutura. Uma vez que a gente identifica quais pecinhas o mercado está usando, fica mais fácil de identificarmos uma potencial operação. Então, olhando para a estrutura de preço dentro do canal, é possível identificar pecinhas. Né? Quais pecinhas? Zigue-zague, flat expandido na onda X e mais um zigue-zague. Que formação é essa que a gente vê na tela? É uma correção complexa W, X, Y. Os mercados, né, eles
eles formam uma sequência de pecinhas corretivas, usam uma sequência de pecinhas corretivas para formar uma correção de escala de tempo maior. Tá? Então, uma vez que a gente identifica isso, e aí para ficar certa essa marcação, a gente tem que aumentar essa escala de tempo. Então, a correção WXY é composta por 3 ABCs. Então, A, B, C, ABC para cima e outro para baixo. Tá? Então, uma vez que a gente consegue identificar essa correção, a gente consegue sim identificar oportunidades de entrada. Enfim, nesse caso seria na compra, né? Portanto, o fato de ter corrigido para baixo continua continuação da tendência de alta. E qual é o próximo target do Bitcoin? A gente já tem, o FIB 360 entrega essa informação para a gente. Está lá, 34.450 dólares. 34.000 e 34 barra 34.450, tá? Esse é o próximo target. Como a gente sabe que pode confiar nesse target? Porque uma vez que o ativo está usando esta proporção para formar preço, ele tende a continuar usando a mesma proporção. Ó. Então, que é derivada desta proporção aqui de trás. Tá? Então, os pontos de inflexão acontecem nessas zonas Fibonacci, né? Nessas zonas de confluência Fibonacci. Próxima região, próximo alvo 34.450. Eventualmente, se rompido, 40.120 dólares. Tá? Então, a gente já tem alguns targets aqui para o Bitcoin na sequência, eventualmente rompendo a região do 30.900, que é onde está trabalhando aí atualmente. Essa consolidação abaixo da região de resistência, eventualmente a expectativa é um breakout para cima dessa zona de confluência, certo? Portanto, essa é a análise do Bitcoin. Expectativa continua sendo de alta, como era há um mês atrás, como eu publiquei anteriormente. Enfim, e target, falando em target, rompido o 30.900, região do 34.450, tá? Gráfico semanal, mesma dinâmica. A gente tem aqui outro grid de preço, projetado com o FIB 360, que cravou a mínima aqui do ativo, né? No movimento de queda, região do 17.550, eventualmente rompeu, mas voltou para cima. Uma vez que rompeu para cima o 17.000, 18.300, né? Então vamos somar aqui 17.500 mais 800 pontos. 800 é o spread entre as zonas de confluência, entre essas duas projeções Fibonacci. Então rompeu o 18.300 para cima, é sinal de compra eventualmente para próxima parada técnica nos 26.800 e agora nessa escala de tempo, né? Rumo ao 37.39. E aí a gente está falando numa escala maior de tempo, né? A gente está olhando o gráfico semanal aqui, tá? Enfim, expectativa continua sendo de alta para o ativo. Índice dólar já no leilão. E aí tem o seguinte, né? Apesar da correlação negativa entre os ativos, que é quando um sobe o outro tende a cair, o que eu vejo até então na tela, no intraday para os dois, mas aí falando de intraday, tá? É setup de venda nos dois. Região importante no dólar, que vem trabalhando abaixo e aí numa maior escala de tempo, né? No gráfico de 120 minutos, inclusive está marcado aqui na minha tela, tá? Essa região marcada aqui, 4.818 barra 4.834,5, é essa mesma região que a gente vê no gráfico de 120 minutos, tá? Essa região de S7 aqui. Por isso que está marcada sombreada aqui. Com o ativo trabalhando abaixo dessa região, a tendência continua sendo de baixa na maior escala de tempo, né? Apesar de ontem a bolsa ter caído consideravelmente, o dólar não teve força para subir, né? Enfim, mal nem foi na região de resistência. Então, o que a gente percebe é que tem força, tem a tendência de baixa no dólar ainda tem força, mesmo com a bolsa realizando. Enfim, os sinais nesse caso são conflitantes, né? Se a gente olhar, obviamente, para a correlação negativa entre os dois ativos. Joia, mas aguardemos, né? Tá aí leilão, os dois em leilão ainda. 120.900, leilão do índice.
Dólar, eu tô olhando o dólar Pro, eu não consigo ver o leilão. Mas vamos ver o dólar aqui, ó. Dólar N. Leilão no dólar no 47. Ah, bom, já abriu, né? Saindo a 94,95. Razoavelmente acima da região de suporte no 89. Índice abriu no suporte também, né? Região do 785. Minha avaliação, tendência continua sendo de baixa no índice. Vamos ver se o índice, se o dólar consegue ir na região, testar a região de resistência no 4,818, né? Os gaps, tanto de abertura, tanto de um quanto de outro, são importantes, são relevantes na movimentação de preço do dia, principalmente se não forem fechados, né? Existem alguns tipos de gaps, e esses gaps que a gente está olhando na tela, a minha avaliação, breakaway gap em ambos os casos. É um gap de quebra, né? O mercado tende a continuar no sentido do gap. Vamos ver se o dólar tem força para trabalhar na região lá do 4.818 barra 4.834, que é a zona de confluência de maior escala de tempo. Naturalmente, a primeira parte de negociação concentra bastante ordem, principalmente institucional, né? Então, várias instituições, players, né? Institucionais, já dão a ordem logo na abertura e é por isso que oscila esse primeiro momento da abertura do pregão oscila consideravelmente. É parte da dinâmica normal aí dos mercados, com muita concentração de ordem. Vamos passar aqui para o chat. Fala, Lucas, tudo bem? Bom dia. Cara, tudo isso que a gente está falando aqui na sala fica sempre gravado no YouTube, tá? Tá no YouTube, tá no TradingView. Fica gravado, tá lá. O intuito nem é que seja tão aula, né? Apesar de eu passar conteúdo teórico aqui, não é tão, o intuito da sala é uma abordagem mais prática, né? Tanto que a gente está olhando agora para movimentação de preço, enfim. A ideia é que a sala tenha uma dinâmica. Eu, por ser analista CNPI, eu posso fazer recomendações, tá? Atualmente não estou fazendo de forma explícita as recomendações muito por conta também do atraso nas plataformas, né? Existe um lag entre o que de fato está acontecendo e a informação que chega até vocês, mas muito em breve a gente vai ter uma sala do Zoom, e essa sala do Zoom, sim que o negócio vai ser mais dinâmico, enfim, e a transmissão vai ficar restrita à sala do Zoom, tá? Com recomendações, enfim, aí é ao vivo, né? Literalmente. Joia? Mas respondendo essa pergunta, fica gravado sim, tá? Tudo gravado no YouTube. Inclusive, eu não sei se você já se cadastrou ou não, semana que vem estaremos fazendo um evento na segunda, terça e quarta, que é a jornada Trader Sniper, tá? O link de inscrição está na minha bio, tanto do TradingView quanto do Instagram, Ricardo Tominaga. Se você não se inscreveu, te convido para participar. Vai ter bastante conteúdo e aí vai ser aula de verdade, tá? Eu vou falar sobre a metodologia que eu uso para fazer análise e para operar. Joia? Se inscreve lá, Lucas, que vai ser bem legal. Vai ser segunda, terça e quarta, sempre às 8 da noite, tá? Bom, grid no dólar, no índice, aliás, a gente não precisa nem refazer por enquanto, porque a gente já percebe que a gente já tem evidência de que o mercado está usando essa mesma proporção para formar preço, tá? O ativo acabou de formar fundo na região do 590. Então isso é confirmação que o ativo está respeitando essa região de preço, essa proporção, né?
Quando a gente faz perfil, independente da ferramenta Fibonacci que a gente usa, tá? Esse que está na minha tela é o FIB360. É uma ferramenta de Fibonacci, é super sofisticado, né? Tem um algoritmo bem complexo por trás. Só está no TradingView hoje. Mas sempre quando a gente usa Fibonacci, as razões Fibonacci, para fazer projeções de preço, e aí, independente de ser com FIB360, que é uma ferramenta sofisticada, ou com um grid comum, por exemplo, como esse grid que comumente se usa, qualquer análise Fibonacci, a análise é sempre dos. O que a gente está analisando é a proporção do mercado, tá? São as proporções que o mercado está usando para formar preço. Só isso, tá? Basicamente é isso. Então, sempre quando a gente usa Fibonacci, a gente está medindo proporção. Só isso. Não é mágica, não é místico, não tem nada disso. É só uma questão de proporção. E por que funciona? Porque análise de gráfico é análise de comportamento humano em massa. Simplesmente isso. Fibonacci sempre funcionou, sempre vai funcionar. Inclusive, isso vai ser conteúdo da jornada Trader Sniper. Eu vou mostrar uns casos bem legais para vocês que o FIB360 eventualmente teria identificado, né, na ocasião, no passado. Mas sempre funcionou, funciona e tende a continuar funcionando, uma vez que as decisões são humanas e sujeitas a vieses, né? Vieses independente da origem do viés, seja ele cognitivo ou emocional. Também tema a ser abordado na jornada Trader Sniper. A gente vai falar sobre isso. Porque as pessoas elas tendem a tomar decisão de forma semelhante, certo? Então por que funciona um gráfico? Quando a gente olha um gráfico, um histórico de preço, o que a gente está olhando? O comportamento dos participantes na ocasião em relação a esse ativo, né? Então quando a gente opera, você não está operando o índice futuro, você não está operando o dólar futuro, você não está operando o Bitcoin, você está operando a percepção das pessoas, de outros investidores, em relação ao valor futuro daquele ativo, a expectativa de valor futuro daquele ativo. Tá? Então você opera basicamente expectativas. E as expectativas, independente de qualquer que seja o ativo, elas são sujeitas a vieses emocionais, cognitivos, todos eles. Por isso que o gráfico funciona. Elliott Waves e Fibonacci, a gente olha o passado. Tá? Tô falando um pouquinho da minha metodologia agora. Então, Elliott Waves e primeira etapa da metodologia, Elliott Waves e Fibonacci, porque a gente quer identificar onde nessa estrutura aqui, que é a estrutura que todos os mercados formam para sair do ponto A e chegar até o ponto B, tanto para cima quanto para baixo, e essa estrutura é fractal, ou seja, acontece no gráfico de um segundo, acontece no gráfico de um minuto, acontece no gráfico de uma hora, de um dia e de uma semana, em todos os tempos gráficos acontece, tá? Portanto, essa é a primeira parte da análise, que eu chamo de GPS, porque o que eu quero nessa análise é identificar onde o ativo está naquela estrutura. Segunda parte da análise. E aqui nessa parte a gente está analisando passado e proporção. Tá? Padrões, a gente está olhando a estrutura das ondas e as proporções através de métodos Fibonacci. Tá? Segunda parte da análise, que é aqui que a gente toma a decisão, price action. Tá? O que é o price action? Também é comportamento, a gente está analisando o sentimento dos players, tá? Na forma de gráfico, obviamente, né? Você pode fazer isso através de tape reading também, não é o que eu gosto de fazer, tá? Não sei fazer, na verdade. Então, a forma que eu gosto de analisar sentimento e a movimentação dos players, o sentimento na sessão, e aí a gente não está olhando o passado, a gente está olhando o presente. Quando a gente está olhando o presente, a gente está olhando o price action, tá? E essa parte da análise que eu chamo, né, de price action, tanto que está aqui marcado na minha, é o nome do meu layout aqui no TradingView. O que a gente está olhando aqui? Alguns estudos, né, indicadores para medir força, volume e candlesticks, tá? Então basicamente é isso. É isso que interessa.
também estamos analisando o comportamento humano em massa, só que não no passado, no presente. Certo? Essa é a diferença. Bom, esses gaps de abertura eles são significativos na estrutura? Isso porque é o seguinte, né? O dólar trabalhando acima da região de suporte de ontem, que era agora suporte, né? Mas de resistência de ontem, região do 89, 89,90, já abriu com relativamente acima dessa região de preço, tende a buscar as próximas regiões de resistência, né? Inclusive, vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma projeção de resistência para o intraday. Vou dar uma limpada nisso. Boa, tá lá, objetivo no 19, tá? Como a gente sabe que pode confiar nessa estrutura? Porque o mercado está usando este grid. Ó, esse é o FIB 360. Né? Ele identifica pontos onde o mercado tende a formar pivôs. Vamos ver se a gente tem alguma coisa intermediária aqui. Aumentar. Não, seguimos com esse mesmo. Então, o objetivo do movimento de alta no dólar é o 19. Nessa escala de tempo, né? Se a gente usar uma estrutura de maior amplitude, aqui embaixo a gente vai achar os próximos targets, tá? Atualmente, melhor trabalhar com 19, que a gente já tem confirmado aqui que o mercado está usando essa proporção para formar preço. Eventualmente, se rompido, quer dizer que o 19 vai ser o topo da sessão? Não. Quer dizer que tende a representar um ponto de parada, pelo menos. Vamos marcar o 19 aqui. Então tá aqui. 19 é o objetivo dessa estrutura.
Com ambos os mercados trabalhando na range de abertura, né? Lembrando que é comum os ativos formarem uma range de abertura, enfim, uma range entre máxima e mínima, né? E trabalhar algum tempo dentro dessa range. Tem, inclusive, diversas técnicas, né, ensinadas na literatura de trading que ensina a operar essa range de abertura, tá? Principalmente quando tem gap. Mas, eventualmente, o breakout dessa range pode representar sim uma oportunidade de trading. Joia? É isso que eu queria dizer. E aí o índice, por obviamente ser derivado do índice à vista, né? O índice à vista abre só às 10 horas, então eventualmente fica estacionado, formando essa range de abertura, né? Que o breakout eventualmente acontece na hora de maior movimentação, quando mais players acabam entrando no mercado. Então, normal que essa range de abertura se forme. Ambos os ativos dá para considerar que estão dentro de uma range de abertura até então. Vamos usar esse grid aqui para o índice. Região de confluência 0,90 com 0,95 com 125. Chat, vamos lá. Lucas, qual o melhor mercado para um iniciante começar a operar? Lucas, isso que a gente está olhando na tela aqui, eu vou fazer uma analogia, tá? Isso que a gente está olhando na tela, índice dólar, para day trading, né? São os instrumentos. Existem prós e contras, tá? Por exemplo, prós. É barato, corretagem barata, requer pouca margem, mas isso pode ser um tiro no pé, tá? Eu vou falar por quê daqui a pouquinho. Então, para começar é barato. E é por isso que atrai um público grande para esses ativos, tá? Para os mini contratos. Mas, se a gente olhar, pensa assim, num contexto de todos os ativos da Bolsa. Day trading de mini índice, mini dólar é a Fórmula 1 do negócio. Entende? Por quê? É muito rápido, você tem que tomar decisão muito rápido, você tem que ter habilidade de execução, então tem que saber comprar, vender, deu problema, o que, que faz? Enfim, então entenda essa analogia que eu estou te dizendo. Índice dólar é a Fórmula 1 do negócio. Não e aí os contrapontos, né? Não é o lugar mais apropriado para começar a operar, tá? Apesar de ser o mais barato e o que requer menos margem, tá?
por conta da para tomada de decisão muito rápida. Enfim, isso que a gente está olhando na tela, por exemplo, são gráficos de 4 minutos. Né? A metodologia é olhar várias escalas de tempo. Agora, se eventualmente você quiser começar com esses ativos, eu sugiro trabalhar num horizonte de tempo maior. O que eu quero dizer com isso? Um gráfico de 15 minutos, por exemplo. Tá? 15, 30. Os padrões são os mesmos. Por que os padrões são os mesmos? Por conta das propriedades fractais dos mercados. Tá? Então, a gente pode tentar unir eu vou dizer o útil ao agradável, mas o que eu quero dizer é tentar unir os pontos fortes desses ativos, né, que é extrema liquidez, enfim, a questão operacional, né, que é fácil de operar, entra, compra, vende, enfim, tudo é fácil de fazer, tá? Só que a gente não pode ter a falsa ilusão de que é fácil, né, de ganhar dinheiro, tá? Ser bem sucedido no mercado requer tempo, estudo e muita dedicação para entender o que está fazendo. Não só para entender o que o mercado está fazendo, mas para se entender também, para entender como você pensa e qual uma estratégia adequada para o seu perfil de risco. Entendeu? E o que é importante da metodologia de análise que eu uso, né, que é baseada em análise técnica, a metodologia que você aprende aqui, você pode usar em qualquer mercado, em qualquer escala de tempo. Tá? Por exemplo, a gente está olhando um gráfico diário, semanal e diário de Bitcoin, por exemplo. Então funciona da mesma forma. O mesmo indicador que eu uso no 1 minuto no índice, funciona no gráfico de semanal e no diário de Bitcoin também. Então o importante é entender a metodologia. Tá? A metodologia de análise é o mais importante. E isso vai estar, a gente vai abordar fortemente esse assunto na jornada Trader Sniper. Tá? E embora é muito divulgado, né, nas redes sociais, nas mídias, enfim, vários gurus, né, de investimento que vendem facilidades, setups milagrosos, enfim, o que a gente trabalha aqui, o que a gente faz aqui é um trabalho sério e que te ensina uma metodologia, tá? Pode ser que ela nem seja a mais adequada para o seu perfil de risco, né? Pode ser que você goste mais de tape reading, eventualmente, não sei. Mas essa metodologia, ela comprovadamente funciona, tá? Então, conhecer e não tem outro caminho, não tem atalhos, né? Tem que estudar, tem que saber o que, principalmente, regras, diretrizes, como aplicar as ferramentas. Porque pensa assim, análise técnica nada mais é do que aplicar algumas ferramentas obviamente, de análise técnica, né? Eu uso algumas, mas pensa que análise técnica é um termo guarda-chuva. Existem várias ferramentas, né? Várias caixinhas embaixo desse termo análise técnica, tá? Então você pode usar vários tipos de análises e não existe uma melhor que a outra. Existe a análise que melhor atende o seu perfil operacional. Entende? Então, melhor e pior não existe. Existe aquela que funciona para você. Basicamente é isso, tá? O que eu ensino é o que funciona para mim, tá? E a gente pode encontrar maneiras de fazer funcionar para outras pessoas, para você no caso também, mas para outras pessoas também. Dá para adaptar a metodologia, ela é muito flexível. Dá para operar a favor da tendência, contra a tendência. As ferramentas são as mesmas, a teoria é a mesma, só que a estratégia operacional pode pode ser diferente de um trader para outro, com a mesma metodologia. Certo? Então dá para operar contra, dá para operar a favor, dá para fazer várias estratégias operacionais distintas. Mas respondendo à pergunta de mini índice, mini dólar, não é o melhor mercado para começar a operar. O melhor mercado, obviamente, o de ações é o melhor mercado para começar a operar, até porque também para swing trade, né, você tem tempo, você pode tomar decisão ao longo do dia, executar na manhã seguinte ou no fechamento de um dia. Então, swing trade com ações é o melhor. Ações são o melhor instrumento para aprender a operar com essa metodologia, porque te dá tempo para pensar. Tá? Day trading não te dá tempo para pensar. Muitas das vezes você tem que reagir instantaneamente. Então já tem que estar. Pensa assim, quando você anda de bicicleta, né, você aprendeu a andar. Uma vez que você aprendeu, você não esquece mais, certo? Por quê? Porque isso já está dentro de você. Tá? Você já faz instintivamente. Para ser day trader é a mesma coisa. Você precisa agir
de forma instintiva. Não dá tempo de pensar, tá? Em algumas ocasiões, eu quero dizer, né? Não é sempre, tá? Então, em algumas ocasiões não dá tempo de pensar. Então, quanto mais isso estiver dentro de você, né? Dentro no sentido de você conseguir agir de forma instintiva, melhor. Entendido? Respondi sua pergunta, Lucas? Eu não sei se você já se cadastrou lá no Jornada Trader Sniper, mas de estar lá já é um bom começo, tá? Para você. Então, sugiro que esteja, basicamente. Índice aparentemente rompeu a range de abertura, né? Aparentemente não, né? De fato rompeu a range de abertura. E o dólar ainda dentro da range de abertura, entre máxima e mínima. 95,12 aproximadamente. Vai arredondar os preços aqui. 96. 96 para baixo com 12 para cima. Abriu 96, foi lá, fez máxima no 12, agora voltou pro 96. Tá aí no meio do caminho. Essa é a range de abertura. Certo? Quando a gente fala em análise de Elliott Waves, né? Essa interpretação que a gente vê aqui, ela só tem valor com confirmação do preço, né? Então, esse diagonal aqui, eventualmente rompido, né? Segurou, o ativo segurou na região do canal no canal de alta. Então, enfim, todo o setup de venda, né? Nessa maior escala de tempo, tá? Então, vamos pensar que a expectativa é o ativo sair dessa região de resistência de R7, eventualmente visitar a região de R6, 117, 670. Essa interpretação de Elliott Waves ela só tem validade com preço, né? O price action é o que confirma uma interpretação de Elliott Waves, tá? Então, sem confirmação do preço, a interpretação é só uma interpretação, não serve para muita coisa. Elliott Wave serve para nos dar um sentido de contexto nessa movimentação da movimentação de preço, tá? Então, o que é isso? Por exemplo, o mercado está subindo, tá? Mas está subindo porque é um movimento de correção, ou está caindo porque é um movimento de correção. É saber o que é a gente saber discernir o que é tendência e o que é correção, tá? Então isso é importantíssimo e é por isso que Elliott Waves é tão importante, faz parte integrante importante da minha metodologia de análise. Índice piscou na região de R6, 330, ainda trabalhando abaixo. Eventualmente, se romper, 730 lá para cima.
Bom, FIB 360 que eu desenhei no índice cravou a máxima aí, né? 330, 340. Fala, Edson, bom dia. Tudo bem, joia? Lucas, legal. Le- legal ler algum material de apoio antes de começar a jornada? Não, a gente vai entregar tudo durante o evento, tá, Lucas? Fica tranquilo. Previamente a gente não vai divulgar nada. Então só aparecer lá, só comparecer ao evento que tudo vai ser por lá, tá? Então a partir de segunda-feira às 8 da noite, tá? Mas a sala aqui ao vivo continua rolando normalmente, tá? Todos os dias pelas manhãs. Toda semana que vem, né? Eu quero dizer. Mesmo com a jornada à noite, a sala aqui rolando de manhã normalmente. E aí, olhando. Agora vamos falar especificamente de price action. A gente vê um candle de rejeição numa zona de resistência, certo? Zona de resistência de R6, ó, no 330. Isso é um candle de rejeição, tá? O mercado tentou avançar, não conseguiu, shooting star, tá? Estrela cadente. Quer dizer que é o topo do mercado? Não, quer dizer que ele parou, né? Por isso que a gente usa várias análises ao mesmo tempo, tá vendo? A gente já sabe que tem um nível de resistência no 330. Aqui, ó. Como a gente sabe isso? FIB 360. Aqui, ó. Tá? Qual que é um ponto agora para eventualmente segurar como suporte? Região do 120, 100, 120. Por quê? Porque era resistência, virou suporte, certo? Essa dinâmica sempre. O que a gente está agora de olho? Se esse movimento que a gente vai chamar de correção, né, para baixo, para eventual extensão desse movimento para cima, se a gente está observando o volume que entra nessa correção, tá? Basicamente é isso. Por que volume é importante? Porque movimentos de impulso, ou seja, que formam tendência, tendem a ter mais volume que movimentos de correção. Tá? Então, o que a gente quer ver aqui? Menos volume, volume decrescente na correção. Tá? Para que, eventualmente, o ativo rompa o 330 e vá para o 730. Joia? Isso é o que a gente está olhando é price action. Tá? Dólar testando o fundo da range de abertura de novo, região do 96, 97.
Considerando que os mercados têm propriedade fractal, o que a gente vai fazer? Um exercício aqui. Eu vou quebrar o tempo gráfico para 30 segundos para a gente observar essa estrutura de alta aqui. Ó. Notem que essa estrutura de alta, ela tem esse formato aqui. Ó. A gente está olhando um gráfico de 30 segundos, hein? Ela é composta por 5 ondas. Como assim? Aqui é a onda 3. Fica sempre mais fácil de começar a identificar pela onda 3, tá? Então, isso é a onda 1, 2, 3. Lembrem-se, a estrutura é fractal. Certo? É exatamente essa mesma estrutura aqui. Tá? Pelo fato de o índice ter bastante volatilidade e liquidez, ele forma essas estruturas no gráfico de 30 segundos, por exemplo. É o que a gente está observando na tela. Ó. Tá? E aí um negócio mais interessante ainda, dentro das ondas 1, 3 e 5, também tem estruturas idênticas de menor escala de tempo. Tá? Essa é a onda 3 de 3. Ó. Ela também tem uma estrutura igual. Joia? Então, ondas de impulso são formadas por ondas de impulso de menor escala de tempo. Tá? Então, uma onda 1, é isso que a gente vê aqui. Ó. Então, uma onda 1, que é de impulso, é formada por 5 ondas numa estrutura de impulso, certo? Que também, dentro das ondas de impulso de menor escala de tempo, então, duas escalas de tempo abaixo dessa onda 1, a gente também tem estruturas de impulso, tá? E assim por diante. Onde o índice está? Vamos voltar para o nosso gráfico aqui, 2 minutinhos. FIB 360. Onde ele piscou agora? No 100, certo? Ó, 330, 100, segurou. Sempre essa dinâmica. Se rompeu 0,90 para baixo, 0,90, 100, tende ao 930. Lembrando que nas maiores, aí por isso que a gente tem que pensar sempre em escalas de tempo, sempre em escalas de tempo, tá? Esse movimento, contextualizando, esse movimento de alta, o que ele é numa maior escala de tempo? Cadê a maior escala de tempo? Acho que eu fechei a janela sem querer. Vamos abrir de novo aqui. GPS, tá aqui, ó. É por isso que eu digo que a análise de Elliott Waves é a única que dá um contexto para a movimentação de preço. Tá? Se o movimento era de alta, ele era de alta, mas por quê? É uma tendência ou é uma correção? Tá? Essa é a resposta que só Elliott Waves te dá. Não existe outra análise que contextualiza a movimentação de preço como Elliott Waves. Dá até para dizer que o Wyckoff eventualmente dá algum contexto também, mas Elliott é mais detalhado. E aí, o Shooting Star, esse padrão de reversão na resistência, era importante. Percebem como a análise de price action é tão importante, ela complementa a análise do GPS. Tá? Ela complementa. Ela avisou aqui, ó. Não necessariamente é uma reversão de tendência. Tá? Muitas das é um padrão de reversão. Shooting Star é um padrão de reversão, mas pode simplesmente representar uma parada técnica, né? Aí observando, é essencial observar a continuação, confirmação, que a gente chama de follow through, né? É o que dá prosseguimento ao padrão de reversão. Por pouco que a gente não pode chamar
esse padrão de trace candles aqui em cima de Evening Star, que é a estrela da noite em inglês, em português, eu acho, né? Que é assim que traduz. Só não dá para chamar de Evening Star porque essa Shooting Star não tem um gap entre não tem um gap entre abertura e fechamento desses candles aqui. Então a gente só considera que é um Shooting Star. Importante, né? Importante observar. O que a gente vê agora? Volume. Isso que é importante observar na tela do Price Action, né? Formato dos candles, que obviamente a gente está olhando o sentimento dos players a respeito de uma região de resistência ou não. E o volume, ou seja, quanto de negociação está acontecendo naquele determinado momento. A gente já vê considerável volume, né, nessa região. FIB 360, pum, cravado, 925. Sempre essa dinâmica. Rompeu um, tende ao próximo. Rompeu um, tende ao próximo. Então, esse FIB 360 que está na minha tela, anotem. Abertura, fundo, topo, fundo. Conseguem observar isso? Então, todos os pontos de inflexão do dia, o FIB 360 identificou. Até então, né? Voltou para o 100, novo topo. Intermediário, né? De menor escala de tempo. Agora, se perdeu 925, região, né? 925/870, tende ao 655 de novo. Essa é a dinâmica, tá? Sempre essa dinâmica. Que é uma questão de proporção, tá? A gente está lidando com proporção, só isso.
O mercado já vai abrir, né? O mercado à vista, daqui a 8 minutinhos. Então, o mercado, o índice tende a não só dar range de abertura, mas tende a diminuir um pouco a liquidez, obviamente, aguardando essa abertura dos ativos à vista, né? Normal. Dólar ainda dentro da range de abertura, não tem muito o que fazer aí, né? O interessante, obviamente, é que para o mercado se mexer, tem que sair de dentro, tem que eventualmente romper essa range, né? Para cima quanto para baixo, né? Enfim, a gente tem que analisar as maiores escalas de tempo para atribuir uma maior ou menor probabilidade à continuidade de uma tendência para um lado ou para o outro. E aí, naturalmente, a gente vê queda no volume de negociações, né? À espera da abertura do pregão à vista.
Dólar rompendo a região da range de abertura. Para baixo, né? Índice trabalhando entre regiões de confluência, né, de R4 e R5. Eventualmente, se romper o R5, tende a buscar o topo novamente lá em R6. E depois, 730 lá em cima em R7. Check vai, né? Estacionado aí no meio do caminho, né? Não vai nem para um lado nem para o outro. Fato é esse. Até então. Mercados à vista, né? Abrindo ações, opções. E aí novos participantes entram no mercado, né? Principalmente arbitradores. Aí que ganha liquidez o índice, de verdade. Alguns ativos já abrindo a negociação. A maioria dos papéis, os mais líquidos, pelo menos as blue chips, tendem a ter o leilão prorrogado por conta do excesso de liquidez, né? Então, umas 10h10 já, aproximadamente, já está tudo aberto. Chat, vamos lá, Ellen. Bom dia, Ricardo. Pode me dizer, por gentileza, que médias são essas que você usa? Às vezes você. Mas entrei agora. Ellen, deixa eu te fazer uma sugestão. No canal do YouTube, eu tenho lá 2 vídeos falando sobre essas médias, tá? Eu ensino não só sobre as médias, mas sobre a minha tela aqui, o meu setup, os meus layouts, né?
Tem um vídeo que eu falo sobre o Profit especificamente e também tem o do YouTube, o do TradingView, tá? Então tem os dois lá. Sugiro que você dê uma olhadinha lá, tá bom? Mas respondendo a sua pergunta brevemente, essas médias elas se chamam Adaptive Moving Averages, tá? Então aqui no TradingView chama KAMA, lá no Profit você vai achar como AMA, tá? Adaptive Moving Average.